Oi gente, bem-vindos ao primeiro Papo Glick. Como vocês sabem, Glee tá chegando na última temporada. Em função disso, o Halo Desfocado e a página Glee Memes resolveu fazer uma parceria para criar então esse espaço pra gente vir comentar todos os episódios da última temporada de Glee que começa agora na próxima semana. Aqui a gente vai poder conversar sobre o roteiro, sobre os personagens, sobre os números musicais, daí a gente sempre vai poder estar conversando e analisando essa série que fez parte da vida de muita gente que tá prestes a sair agora. Mas a gente sabe que Glee não foi nesses 6 anos, ou 5 no caso, que teve 5 temporadas até agora, não foram só flores, né? A gente teve várias pedrinhas no caminho da série, várias coisas incoerentes no roteiro, teve fã muito feliz, teve fã muito triste, teve certas tragédias sérias durante a série, então é isso que a gente vai comentar um pouco nessa primeira edição do Papo Glick. Vamos recapitular o que aconteceu nessas 5 temporadas. Quando Glee começou na hora, já começou a conquistar várias pessoas e um público muito legal, porque Glee era uma série muito diferente de tudo que tinha na televisão até o momento, né? Quando Glee começou, era uma série mais leve, tinha um clima de comédia, assim, e trazia uma pegada musical bem Broadway, músicas bem clássicas, assim, bem teatrais. Eu acho que isso foi uma das coisas que principalmente chamou a atenção, né? E além de ser era uma comédia, assim, que tava pra rir, ainda tinha alguns plots com um pouquinho de drama, assim, que humanizavam um pouco mais a série, como foi a gravidez da Queen, por exemplo, sem se contar que se passava no colégio, então muitos adolescentes se identificavam com a história e tal. E no início da série, super ainda dava pra, tipo assim, torcer pelos casais, então tinha gente que torcia pra Finn e pra Rachel desde o início, daí tinha gente que torcia pra Queen e Puck, daí tinha, né, como sempre a fandom era dividida, daí tinha gente que shippava tudo ao contrário, mas ainda era, tipo, bem interessante, né? E sem contar que tem personagens que são memoráveis, como a Sue Sylvester, né? Que particularmente eu acho que ela, na primeira temporada, daria uma série só dela fazendo piadas sobre o cabelo do Will Schuester, né? Porque a melhor parte da primeira temporada pra mim são as piadas da Sue e do Will. A segunda temporada já foi bem diferente, porque a proposta musical da série mudou, digamos assim, bastante. E sendo que música é o centro de Glee, quando muda a proposta musical, muda bastante a série em si. Na primeira temporada, eles focavam muito mais em músicas que se encaixassem na história. E na segunda temporada, um pouco virou prioridade conseguir encaixar a história nas músicas do momento. Teve até episódios que foram mais equilibrados, que ainda tiveram músicas assim clássicas, músicas bacanas, músicas da Broadway, e tiveram também músicas de pop assim de hoje em dia, mas teve momentos que a série meio que se perdeu porque colocou só músicas muito do momento, e daí meio que não deu muita atenção pra trama e onde que isso entrava, e daí ficou meio bizarro. Mas aonde a segunda temporada se perdeu pra mim, assim, foi quando começou a extrema troca-troca de casais, que é uma coisa que eu acho que irrita um pouco todos os fãs de Glee. A segunda temporada deu início a Sam e Quinn, que foi um dos meus casais preferidos, porque eu achava eles muito fofos. Mas aí foi só o Finn e a Rachel brigarem, que a Quinn já resolveu que ela queria correr atrás do ex dela. Ok, tudo bem. Daí o Finn foi namorar a Santana. Só que a Santana era apaixonada pela Brittany, e daí lembraram de colocar o Sam com a Mercedes, que tinha passado, tipo assim, 2 temporadas sozinha. Nesse momento, a Tina, ela namorava o Art, só que daí ela trocou ele pelo Mike Chang e o Art foi ficar com a Brittany, que acabou terminando com ele porque ela também gostava da Santana. Não bastasse tudo isso, o Puck teve, tipo assim, uma paixão pela Lauren Zizes e a Rachel beijou até o Blaine, que era gay. Falando no Blaine, eu acho que ele foi um dos maiores acertos da segunda temporada. Essa segunda temporada pecou em algumas coisas, acertou colocando esse personagem, que é um dos mais queridos do público, e também, principalmente, eu acho, porque teve uma storyline e um plot que foi muito interessante, que foi o do bullying com o Karofsky. Por mais, com o Karofsky não, que ele fazia, todo o plot assim, que envolvia o bullying, envolvia ele, o Kurt, etc. Porque, por mais que Glee sempre tenha tratado dessa coisa do bullying, e por mais que tenham cenas que tenham sido mega caricatas, assim, que talvez fossem um pouquinho desnecessárias, mas ainda assim foi bem importante, mostrou uma pessoa enrustida dentro de si, que não conseguia se sentir ela mesma, que era o Karofsky, que isso refletia na agressão dele, que deve existir muitas pessoas assim. Então acho que isso foi uma terapia para muitas pessoas que estavam assistindo, e Glee tem muito disso, de servir como um auxílio para pessoas que têm problemas com elas mesmas. Cada personagem tem uma coisa que tem um defeito que ele se incomoda e etc, e isso é o motivo pelo qual as pessoas vão se identificando e Glee vai se humanizando junto com os fãs, né? A terceira temporada, na minha opinião, ela melhorou em vários aspectos, assim, no sentido que eu acho que a série amadureceu um pouco em relação
a segunda temporada. Principalmente até em questão de plots que ficaram um pouco perdidos lá da primeira temporada, que a segunda temporada não abordou. A terceira meio que se lembrou de resgatar esses plots, que foi algo bem legal. Inclusive, um que eu destaco, eu acho que é a storyline da filha do Puck e da Quinn, né, que foi adotada pela mãe da Rachel, que isso nunca chegou a ser comentado, assim, lá na segunda temporada. E na terceira voltou, a menininha apareceu, ainda se tentou fazer uma reaproximação do Puck e da Quinn, que beleza, eles esqueceram esse plot de novo depois, mas da mesma forma, pelo menos eles pincelaram o que estava acontecendo naquela parte da história, e isso eu achei bem interessante. Na terceira temporada, graças a Deus, o troca-troca de casais diminuiu bastante, assim, né? Não parou porque a gente tá falando de Glee, não tem troca-troca de casais, a gente tá na série errada. Mas pelo menos o Finn e a Rachel, que são o casal protagonista, ficaram juntos a temporada inteira. Mesmo entre brigas e altos e baixos, eles conseguiram se manter juntos e isso foi bem interessante. Teve também, tipo, um resgate de músicas mais clássicas e pessoas mais importantes no cenário musical, sem ser só as pessoas atuais. Tipo assim, teve episódio pra Whitney Houston, teve pra Madonna, pro Michael Jackson, né? Tudo bem que nas outras temporadas também teve, a segunda teve pra Britney, etc. Mas eu acho que a terceira equilibrou um pouco melhor todas essas coisas. Além disso, também é uma temporada que marcou porque alguns dos Gleeks principais lá do início da série começaram a se despedir do McKinley High porque estavam se formando, né? Entre eles a Rachel, que então no final da terceira temporada finalmente vai perseguir aquele sonho dela que ela comenta desde lá da primeira temporada, que é ir pra Nova York, tentar ser uma atriz da Broadway, né? Estudar lá na Niada. E também abordou bastante a terceira temporada essa questão de terminar o colégio, começar a faculdade, o quanto se mexe com a cabeça dos outros, o quanto a gente fica inseguro com algumas coisas. Mostrou como a Rachel ficou insegura de ir pra Nova York sozinha, que ela chegou a considerar esperar o Finn e o Kurt, sendo que isso seria um atraso na vida dela. Então mostrou como o Finn foi legal de insistir pra ela ir. E isso foi mostrando o amadurecimento dos personagens por terem tomado essas decisões e da série como um todo. Então acho que no fim, assim, mesmo com altos e baixos, eu acho que a terceira tem um saldo bem bom, uma temporada da série que eu gosto bastante, assim. Bom, a quarta temporada tinha um núcleo em Nova York, então ela tinha tudo pra ser muito legal, mas eu acho que, sei lá, ela se perdeu em algumas coisas. Eu tenho mania de falar que a série se perdeu, mas enfim, é uma impressão que me passa, assim. Eu nunca gostei muito daquele plot da Rachel com o Brody e com a professora de dança. Principalmente naquele momento que a Rachel fala com ela no telefone, daí ela fica, tipo assim, falando uns desaforos pra Rachel. Ai, que nojo daquela mulher, sabe? Então, aquele plot ali eu nunca gostei muito. Até tem cenas da Rachel e do Brody que eu até gosto, assim, sabe? Mas são cenas específicas. A história como um todo, o plot em si, deles juntos eu não gosto. Nem o fim que deram pra ele depois com aquela história de prostituição, etc. Achei que ficou meio nada a ver, assim, sei lá, achei desnecessário. Também entrou um monte de gente nova, porque como saiu vários alunos da McKinley High, tiveram que entrar novos. Então, entrou a Marley, entrou a Kitty, entrou o Jake, entrou o Ryder, entrou um monte de gente, né? E daí o que aconteceu? A Marley era a nova, ainda meio bichinho do mato, assim, mas com uma puta de uma voz, que então ela ganhou destaque. Daí ela começou a namorar o Jake, que era o guri popular, mas aí depois o Jake namorou a Kitty, que era a cheerleader, e daí depois ele voltou pra Marley, mas daí a Marley foi ficar com o Ryder, então daí isso virou uma repetição monótona da história, que foi Rachel, Finn, Puck e Quinn, né? Então eu achei esse plot, assim, meio, sei lá, parece que o Ryan Murphy, ele tava meio tipo assim, tô com preguiça de pensar na minha storyline nova, então deixa eu repetir aqui essa aqui. Ficou meio tipo assim, reciclaram a história com personagens novos. Então, sei lá, não ficou tão legal. Essa parte me incomodou um pouco. Ainda assim, a quarta temporada teve coisas boas na balança, né? Tipo, teve aquele episódio que é super marcante, que é o dos términos, né? Que termina Finchel, termina Britannia, termina Klein. E é um episódio super bonito, uma trilha sonora super legal. Ainda tem coisas que foram legais na quarta temporada, né? No fim, finalmente acontece o casamento do Will com a Emma, que é uma coisa que a gente espera, sei lá, desde a primeira temporada. No fim da temporada, Klein também fica por casar. E a Rachel tá engatando lá na Broadway em Funny Girl, fazendo as primeiras audições dela, que também acaba fechando um ciclo, assim, que a Rachel tá, de fato, realizando um sonho concreto. Ela tá entrando na Broadway. Então acho que pra série como um todo isso é importante. E embora a quarta temporada, pra mim, ela tenha tropeçado em coisas demais, assim, como um todo ela é legal, mas se a gente for analisar friamente, assim, tem várias coisas que são meio incoerentes, assim. Bom, e mais ou menos nessa fase da série que começou, eu acho que a situação, assim, o evento mais
triste de todo mundo que acompanhou o Glee esses anos todos, que foi a morte do protagonista Cory Monteith, que fazia o Finn. O final da 4ª temporada já ficou meio bagunçado, porque o ator teve que ir pra reabilitação, então ele já não pôde participar de alguns episódios, e depois, quando aconteceu aquela confusão toda, aquela tragédia, que ele foi encontrado morto no quarto, né, tudo indica que ele se suicidou. Então, além, tipo, disso ser uma história horrível por si só, porque, né, o sofrimento e toda a confusão que uma pessoa tem que estar passando para chegar naquele ponto. Então, a gente que era fã da série, que era fã dele, fica se sentindo muito mal pelo que ele estava passando e pelo que a Lia teve que passar, como, né, sendo namorada dele, etc. O quanto todos os atores, toda a família dele deve ter sofrido. Não bastasse isso, ainda virou a série de cabeça pra baixo, porque ele era um protagonista e ele simplesmente sumiu, assim, não é? Sei lá, ele tava super drogado, não tava mais conseguindo gravar, então vamos, tipo, embromar um fim pra ele, tirar ele da série, como já se aconteceu com outros artistas em outras séries, como foi, por exemplo, em DLC, que tiraram a Misha Barton, que era a protagonista também, que era a Marissa, porque ela não tinha mais condições de gravar, porque tava mega drogado. Mas enfim, deram um fim que ela ainda conseguiu gravar, né? Ficou coerente porque a atriz ainda tava lá. Agora, com essa história do Cory, é uma coisa muito, muito difícil de se lidar, porque também precisa de muito tato pra tratar como o personagem vai sair da série. Porque não é, tipo, simplesmente matar um personagem. O ator realmente morreu, então isso mexe com emoções do público e dos atores de uma forma completamente diferente. Então, o episódio Quarterback, que é um dos primeiros episódios da 5ª temporada, que faz uma homenagem ao Cory e ao Finn, eu acho que é, de longe, o episódio, assim, de série que eu mais chorei vendo. Porque, beleza, a gente sempre chora vendo episódios porque a gente se emociona com a história dos personagens. Agora, quando tu tá vendo um evento triste, tipo, acontecendo na série, que já seria triste se tivesse acontecendo só na série, mas tu sabe que aquela ficção por trás tem uma realidade de que aquilo realmente está acontecendo, então ficou um episódio muito forte, com uma abordagem muito, mas muito sincera, assim, gostei muito daquele episódio, assim. Então acho que ele marcou bastante toda a fandom, todos os fãs, e o Cory e o Finn, eles vão ficar para sempre no coração de todos os fãs, porque foi um personagem, assim como foi um ator, que foi muito marcante, assim, muito especial para todo mundo. De resto, a 5ª temporada se focou em mostrar a Broadway em si, mostrou os ensaios da Rachel, a relação dela com o diretor e o produtor da peça, que eu acho que é bem legal. Mostrou uma coisa mais, tipo assim, bastidores da Broadway, que também deu um clima bacana, assim. Eu achei a 5ª temporada, em relação à história, assim, melhor que a 4ª em algumas coisas, assim, na maioria delas. Eu particularmente gosto mais da 5ª temporada do que eu gostei da 4ª. Ainda teve participações super especiais, como a Demi Lovato, musa, rainha, diva, razão do meu viver. Eu gosto bem pouquinho da Demi, como vocês podem perceber, né? Inclusive eu tô olhando agora pra um crachá pendurado aqui na minha frente, vou até mostrar pra vocês. Eu deixo pendurado aqui no meu quarto o crachá lá da sessão que eu tava no show da Demi, a última vez que ela veio a Porto Alegre, né? Inclusive ela pode voltar, tipo, hoje, aqui pra minha casa. Também teve uma participação do Adam Lambert, que foi super legal, e eu achei tanto os personagens que a Demi quanto que o Adam fizeram super interessantes. Eu acho que deu um clima bem legal, assim, pra história, foi bem bacana. Bom, tanto a 5ª temporada quanto as outras temporadas que eu comentei tiveram vários outros plots, várias outras coisas importantes, então com certeza eu não consegui comentar tudo, vocês devem ter sentido falta de algumas coisas, de repente vocês queriam ter ouvido, mas um vídeo só é muito pouco para poder falar de todas as temporadas, e esse é o nosso vídeo de introdução. Bom mesmo vai ser a partir da semana que vem, quando a gente começar a postar um vídeo por episódio, daí a gente vai poder comentar bastante, analisar bastante coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro Papo Glick e que vocês se inscrevam no canal do Alu Desfocado e curtam a página do Glee Memes para poder continuar acompanhando todos os episódios do Papo Glick que vão sair de agora em diante. Se vocês quiserem ler reviews de mais várias outras séries, vocês podem acessar o aludesfocado.com.br e ler várias reviews e várias notícias, ouvir podcasts e várias coisas sobre mais de 40 séries. E se vocês quiserem me achar nas redes sociais, elas estão na descrição do vídeo no YouTube e também vão estar na descrição do vídeo na página do Glee Memes. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Até semana que vem. Beijos!